Você sabe quais são os dois neurotransmissores mais importantes para o nosso sono? Então fica aí que eu vou explicar para você. Sejam novamente muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio, sou neurocientista e esta semana nós estamos conversando sobre os neurotransmissores. Neurotransmissores esses que são importantíssimos para a função do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Primeira pergunta importante e com ela eu já quero abrir a nossa conversa hoje. Durante a semana as pessoas me mandaram algumas perguntas e a que mais apareceu foi: qual é a diferença entre um neurotransmissor e um hormônio, se a função deles é muito parecida e em alguns momentos eles até se confundem? E para poder explicar isso, eu quero que você imagine o Brasil nas suas dimensões continentais. O Brasil seria comparado ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso, ao nosso corpo. E os nossos neurotransmissores, assim como os nossos hormônios, são mensageiros químicos, funcionam levando informação, trazendo informação. Só que para a gente poder entender isso, imagine esse corpo nas dimensões continentais de um país como o Brasil e imagine que o neurotransmissor é como aquele caminhãozinho de carga que entrega pequenas cargas na cidade. Ele não faz grandes viagens, ele só faz o seu trabalho de maneira local. Agora, imagine que você precisa levar uma carga de um extremo para o outro do nosso país. Quem vai fazer isso? Um caminhão grande, uma carreta. Esses são os nossos hormônios. Então os hormônios, eles são mensageiros químicos de grandes distâncias. Imagine, por exemplo, que você está produzindo na sua glândula adrenal um hormônio chamado cortisol. Este hormônio chamado cortisol, ele vai viajar por todo o nosso corpo, fazendo com que as células se preparem para uma situação de estresse. Já um neurotransmissor, ele funciona de maneira local aqui no nosso cérebro ou nas pontas das terminações nervosas. Então essa é a diferença entre os neurotransmissores e os hormônios. Em alguns casos, alguns hormônios têm função de neurotransmissor, mas nenhum neurotransmissor tem função de hormônio. É o caso da adrenalina, por exemplo, que nós falamos, o caso do cortisol e assim por diante. Perfeito? Conseguimos entender? Muito bem, sobre quem é que nós vamos falar hoje? Sobre os dois hormônios mais importantes para o sono. Nós temos pelo menos 7 hormônios envolvidos no processo do sono, mas esses dois que nós vamos falar hoje, eles têm papel central, têm papel importantíssimo. E quais são eles, professor Júlio? A adenosina, menos conhecida, e a melatonina, que é aquela que é mais conhecida. Bom, qual que é a função de um, qual que é a função do outro? A melatonina tem como função principal a manutenção do sono. Portanto, ela é liberada durante a noite. A adenosina, por outro lado, ela tem como função primordial a indução ao sono. Por isso, muitas pessoas, quando estão com problemas de sono, correm na farmácia, porque hoje está, infelizmente, muito facilitado o acesso à melatonina, como se ela fosse a garantia da resolução dos seus problemas. E, na verdade, a adenosina é que é o grande indutor do sono. E a adenosina, ao contrário da melatonina, só é liberado durante o dia. Portanto, há aqui uma espécie de balança química que faz uma espécie de compensação. Uma induz ao sono, a outra faz a manutenção do sono. Bem, professor Júlio, fale pra gente como é que a gente produz um e como é que a gente produz outro. Então, aqui está uma informação de grande e relevante importância para as pessoas que querem ter um sono agradável, um sono profundo, um sono restaurador. Sem um bom indutor do sono, neste caso de adenosina, nós não temos uma entrada boa nem uma manutenção desse sono adequada. Porque a entrada do sono é tão importante quanto a manutenção desse sono. E a adenosina nós produzimos essencialmente fazendo atividade física. A gente já sabe também
que o estresse mental, que essa coisa do pensar muito, do trabalhar e assim por diante, também produz adenosina. No entanto, a adenosina é produzida em grandes quantidades quando você está fazendo exercício físico. É por isso que no nosso sistema Saúde 360 graus eu tenho batido tão fortemente nessa questão da produção da adenosina por meio do exercício físico. Só que se tem que ter um cuidado. Quando você faz exercício físico, você não produz apenas adenosina. Nós produzimos também a adrenalina, nós produzimos também o cortisol. Por isso, dependendo do horário do dia que você faz exercício físico, você pode ter impacto negativo no sono. Por exemplo, se você resolver fazer exercício físico às 9 horas da noite, ali na iminência da entrada do sono, o cortisol e a adrenalina vão manter você ativado, o teu sistema nervoso simpático ativado. Aí vai ser difícil para você entrar no sono. Então você tem uma boa quantidade de adenosina aqui, mas você não consegue entrar no sono porque os outros dois hormônios não permitem. Então, qual que é a grande sacada? É fazer atividade física durante o dia. Por quê, professor? Porque durante o dia o seu corpo vai ter o tempo necessário para se ver livre da adrenalina, para se ver livre do cortisol e vai fazer a manutenção da sua adenosina. O que significa que você vai chegar de noite, vai deitar na cama e puf, vai dormir. Perfeito? Existe um outro detalhe interessantíssimo e esse tem a ver também com a melatonina, não só com a adenosina. Existe um horário perfeito para a gente entrar no sono, que é entre 8 horas da noite e meia-noite. Neste período, tanto a adenosina consegue fazer bem a sua função, quanto a melatonina também consegue atingir o seu pico de liberação. Por isso, entre 8 horas da noite e meia-noite é o horário melhor que existe para a gente entrar no sono. Perfeito? Muito bem. Professor Júlio, e a melatonina? Pois é, a melatonina ficou bastante conhecida como o hormônio do sono. E muitas pessoas estão fazendo o consumo de melatonina sem fazer acompanhamento médico. Isto é um problema, garanto você. Por quê? Porque a melatonina é o final de uma cadeia de produção bastante complexa. Começa lá com o triptofano, vai se tornando a serotonina, vai fazendo todo o processo de transformação até chegar na melatonina. Quando você faz o consumo da melatonina sem a orientação médica, sem a indicação médica, vários desses neurotransmissores e hormônios que vêm antes na cadeia acabam não sendo produzidos. Porque se você está tomando, o que o seu corpo entende? Que ele não precisa produzir. E aí você acaba tendo interferência em outras áreas. Por exemplo, o funcionamento do nosso intestino depende bastante da serotonina, que é uma das bases da produção de melatonina. Quando você toma melatonina, você interfere na serotonina também. E a serotonina é responsável pelo bom funcionamento do nosso intestino, pela produção de uma cadeia de outros hormônios. Então, o consumo da melatonina só é indicado quando um especialista na área do sono, não é qualquer especialista, um especialista na área do sono avaliou, considerou, pensou e achou necessário fazer esse consumo. Do contrário, não se usa melatonina de jeito nenhum. Professor Júlio, o que a gente tem que fazer então? Presta atenção na sua alimentação. Qual que é a base da produção da melatonina? Os carboidratos complexos que vão formar o triptofano. Então, a banana tem muito triptofano, a batata doce tem bastante triptofano, nós temos várias farinhas que também tem bastante triptofano. O cuidado que a gente tem que ter é de não fazer o consumo do carboidrato simples. Professor Júlio, o que é o carboidrato simples? É aquele carboidrato refinado. Então, o açúcar branco, o arroz branco, a farinha branca, todos eles são carboidratos simples. Esses carboidratos, eles não são bons para a produção do triptofano. Agora, o que a gente pode usar? A própria banana, que eu já falei para você agora, uma farinha integral, um arroz integral. O consumo das coisas integrais, dos carboidratos complexos, acrescentam nesse jogo mais triptofano, maior a possibilidade de você produzir a sua melatonina. Portanto, nós temos aí os dois hormônios mais importantes para o nosso processo do sono. E fica uma dica bem importante para você.
Se você quiser ter uma boa noite de sono, a partir das 4 horas da tarde, procure não consumir absolutamente mais nada que seja ácido, porque tudo que é ácido é bloqueador de adenosina e interfere na liberação de melatonina. Então, o guaraná, o chimarrão, o café, a laranja, o morango, e aqui tem um detalhe interessante sobre a questão do maracujá. Muitas pessoas acham que o maracujá ele é um indutor do sono. Não é verdade. O maracujá ele possibilita a gente ficar um pouco mais calmo, como o álcool também faz. Também deixa você um pouco mais calmo. Mas tanto o álcool quanto o maracujá são extremamente ácidos. Quando você vai considerar um sono de qualidade, você vai perceber que esses dois elementos eles acabam interferindo no teu sono. Então fica a dica e estou à disposição de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, comente esse vídeo, participe do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição, lembre de ativar o sininho e de deixar o seu like, assim você me deixa mais motivado. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.